Episódio de hoje. Deus não quer te emocionar, Ele quer te transformar. Você já parou para pensar quem realmente está controlando os seus pensamentos? Enquanto você tenta dormir, há uma guerra invisível acontecendo dentro da sua mente. Uma batalha silenciosa, mas brutal. Pensamentos de medo, dúvida, fracasso, insegurança, eles não aparecem por acaso. Eles foram colocados aí, implantados como sementes de destruição mental. Você sente essa pressão constante, esse peso nos ombros, como se algo te observasse, esperando você cair mais uma vez. Não é só ansiedade, não é só tristeza. Existe algo mais profundo, mais sombrio, que te prende por dentro e não te deixa respirar em paz. Eles querem que você acredite que é só coisa da sua... É que tem alguém alimentando essa... E quanto mais você tenta ignorar, você já se perguntou por que sente esse vazio, mesmo rodeado? Por que amor evapora sempre que você decide lutar? Sabotagem não vem de fora, ela foi programada para vir de dentro. Mas hoje, enxergar, porque o que está te destruindo não está no mundo, está no seu pensamento. E tudo começa agora. Se você está ouvindo essa mensagem, entenda, isso não é um alerta, um chamado direto para sua consciência. Porque enquanto você perde tempo com ações, enquanto sua fé é drenada por entretenimentos vazios, a guerra continua e você está sendo atingido sem perceber. A mente é o campo de batalha, mas é ali que paralisam, te fazem duvidar de Deus, você mesmo, seu propósito. Não é à toa que muitos estão desistindo, sorrindo e morrendo por dentro. Por isso, essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. A verdade está sendo escondida, abafada, maquiada. Mas aqui você vai ouvir o que ninguém tem coragem de dizer, o que o sistema quer que você ignore. Então agora, com urgência, eu te peço, deixa o like, porque essa verdade alcance, se inscreva no canal, porque essa guerra constante, cada vídeo, vamos expor o que cada alerta aqui é uma atual. Precisa recorde antes, a batalha não vai mais a crua, muitos, mas emocionado, mas não suportam o processo que arranca o orgulho, que quebra o ego, que confronta o pecado enraizado na alma. O culto acaba, as luzes se apagam e a mente volta a ser um campo aberto para ataques invisíveis. Porque aquilo que emociona pode até acalmar por instantes, mas aquilo que transforma, sim, fere para curar. Você já notou como há uma multidão viciada em experiências momentâneas? Vivem de evento em evento, de louvor em louvor, esperando mais uma dose de euforia espiritual. Mas a vida real, a vida de verdade, continua podre, desorganizada, sem frutos. Essa geração está sendo anestesiada por estímulos, mas completamente vazia de propósito, de profundidade, de transformação real. E é aí que o perigo se instala, quando a fé se torna um espetáculo e o espiritual vira entretenimento. Porque enquanto você se emociona, o inimigo age em silêncio, plantando dúvidas, desejos, desânimo. Ele não tem pressa, ele não precisa de barulho, ele só precisa que você continue distraído, emocional, vulnerável e talvez isso esteja acontecendo com você. Por isso, comente agora, eu estou acordando, não porque você quer chamar atenção, mas porque essa frase pode marcar o início de uma virada mental. E marque bem, não comentar pode ser só mais um sintoma de que você ainda está dormindo. E é justamente nesse ponto que muitos caem, porque viram milagres, não mudaram. Ouviram a voz de Deus, mas continuaram com o coração endurecido. Assim foram os israelitas no deserto. Viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Sentiram a glória, experimentaram o sobrenatural, mas não foram transformados. Murmuravam, reclamavam, voltavam sempre para o mesmo erro. Tinham tudo para viver a promessa, mas morreram na estagnação, porque emoção sem transformação é ilusão. E hoje não é diferente. Quantos vivem atrás de sinais, milagres e experiências místicas, mas continuam sendo dominados pelos mesmos pensamentos negativos, pela mesma incredulidade, pelos mesmos ciclos? Querem sentir algo forte, mas rejeitam o confronto que liberta. Porque se emocionar é fácil. Difícil é morrer para si mesmo. Difícil é deixar Deus esvaziar o que te agrada, para encher de cura. A estagnação espiritual tem o cheiro da rotina religiosa, e talvez você esteja exalando isso sem perceber. Canta, ora, escuta a pregação, mas dentro de si ainda é escravo das mesmas vozes, das mesmas correntes mentais. Agora comente,
Eu não quero morrer no deserto. Essa frase carrega uma escolha. Quem cala consente, mas quem fala reage. E se você realmente quer ser transformado, precisa entender: não existe mudança verdadeira sem dor. Ser moldado por Deus é como ouro sendo refinado no fogo. O processo é lento, intenso e muitas vezes desesperado. O ouro não grita e queima. Ele é derretido, purificado, dobrado e limpo das impurezas mais profundas. Assim também é a sua mente. Quando Deus decide trabalhar, Ele não vem para te dar um arrepio. Ele vem para quebrar aquilo que te corrompe por dentro. Imagine um vaso, bonito por fora, trincado por... Quando Deus o pega nas mãos, Ele não remenda, Ele quebra por completo. Cada pedaço que cai representa um pensamento errado, uma crença limitante, um trauma antigo que você se acostumou a esconder. Mas Deus não reconstrói sobre rachaduras. Ele reconstrói do zero. E esse processo não acontece no palco, sob aplausos. Verdadeira transformação começa lá onde ninguém vê, lá onde os gritos da alma ecoam e o silêncio de Deus testa a tua fé. E talvez você esteja exatamente nesse momento, se sentindo despedaçado, invisível, esquecido, abandono. Pode ser. Comente agora. Me quebra? Esse comentário não é apenas é uma entrega. E poucos têm coragem de... E é justamente nesse ponto que muitos se perdem. Confundem a porta com... Uma emoção pode ser uma entrada, um primeiro toque, um despertar, mas jamais será o lugar da permanência. Deus não quer que você viva de momentos. Ele quer que você se torne uma morada para a verdade. Lembra da parábola do semeador? Jesus deixou claro: algumas sementes caem em solo raso, germinam rápido, crescem com força, são impulsionadas pela emoção, mas não têm raiz, e por isso morrem. Secam na primeira dificuldade, queimam sob o primeiro sol de aflição. Essas sementes representam os que ouvem com alegria, mas não sustentam o que receberam. São tocados, não transformados. São movidos pelo arrepio, mas não firmados. E talvez você já tenha sido uma dessas sementes. Talvez você tenha florescido por um tempo, mas algo dentro de você secou porque faltava profundidade. A guerra mental começa exatamente aí. Quando sua fé é rasa, qualquer pensamento contrário vira tempestade. E o inimigo sabe disso. Ele não te derrubar. Basta distrair, basta manter você na superfície. Comente agora: eu preciso criar raiz. E se você hesitar, é sinal de que essa mensagem chegou exatamente onde precisava. Porque de nada adianta criar raiz em terra contaminada. A guerra que estamos falando aqui não é contra carne nem sangue, é contra fortalezas invisíveis que habitam. Pensamentos que te dizem que você não é suficiente, vozes internas te sabotam toda vez que você tenta recomeçar. Essa é a verdadeira guerra disfarçada de rotina, de cansaço, de preguiça espiritual, de tá tudo bem, quando por dentro tudo grita. E não, você não está imune, você está no campo de batalha o tempo inteiro. O ataque não é no seu corpo, é na sua mente. O inimigo não quer te deixar doente fisicamente, ele quer te destruir. Por isso, a palavra diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A emoção pode até te tocar, mas só a renovação da mente te liberta. Porque a mente, quando não é guiada por Deus, se torna um território fácil para o caos. E se você sente que algo dentro de você vive em guerra, que sua cabeça é um campo minado de pensamentos confusos, impulsos errados e vontades destrutivas, comente agora: a minha mente está em guerra. Esse é o passo de volta ao território que já foi invadido. E é nesse campo de batalha mental que a identidade é colocada à prova, porque quando a mente adoece, o coração se confunde. O espírito, o inimigo não quer roubar sua paz, ele quer apagar quem você é em Deus. Ele quer reescrever sua história com mentiras, quer te convencer de que você é apenas o que sente, o que errou, o que falhou, mas escuta com atenção. Você não é o que os seus pensamentos, você é o que Deus declarou. E se Ele te chamou para nascer de novo, então tudo o que era velho precisa morrer. Inclusive a forma como você... O novo nascimento não é uma emoção bonita num momento de arrependimento, é uma guerra contra a velha natureza. É o espírito gritando para o seu eu. Isso precisa acabar. É uma transformação tão profunda que até o seu olhar muda, até suas escolhas mudam.
O velho homem não é reformado, ele é crucificado. E quando isso acontece, começam a surgir os frutos. Não os frutos das emoções, mas os frutos do Espírito, domínio próprio, fé, mansidão, força, verdade. Deus não quer só te tocar. Ele quer te refazer por inteiro. E se você sente que está tentando viver o novo, ainda preso ao velho, comente agora: refaz-me por inteiro, porque o perigo de continuar rachado por dentro é se quebrar no momento mais crucial. E foi exatamente assim com Elias, não o profeta, mas um jovem comum, como tantos que vivem presos entre arrependimentos superficiais e recaídas constantes. Elias cresceu na igreja, conhecia todos os louvores, sabia quando levantar as mãos, quando chorar no apelo, quando dizer amém. Mas por dentro era vazio. Um abismo silencioso o separava da transformação que ele tanto fingia ter. Ele se emocionava com ações, se arrepivores, sentia a presença de Deus, mas saía e voltava os mesmos relacionamentos, os mesmos pensamentos destruidores, até que um dia, silêncio, cercado por cidas e sentimento de culpa, ele gritou: se o Senhor ainda me quer, me transforma, nem que isso doa. Foi nesse grito de desespero que não veio com anjos palavra. Dia após dia, ele começou a ler, não por obrigação, mas como sobrevivência, e a palavra o moldou, confrontou, quebrou, renovou. A emoção havia falhado, a palavra o refez. Hoje, Elias não vive de sentimento, vive de direção. Comente agora: eu não quero ser mais um Elias emocional, porque se você não decidir viver pela palavra, vai ser só mais um corpo presente num campo de batalha espiritual, sendo derrotado em silêncio. E talvez essa seja a pergunta que você nunca teve coragem de encarar de frente. Você está emocionado com Deus ou está sendo transformado por Ele? Pense com sinceridade, sem máscara, sem religiosidade, porque há uma diferença gritante entre sentir algo forte num culto e viver uma vida consagrada longe dos holofotes. Muitos choram no altar e continuam mentindo em casa, levantam as mãos aos céus, mas continuam alimentando pensamentos impuros. Carregam a Bíblia no domingo, mas não vivem uma linha dessa segunda. E é assim que o inimigo age. Ele não quer tirar você da igreja, ele quer manter você iludido, acreditando que emoção é sinônimo de salvação. Ele te deixa cantar, desde que você não mude. Te permite se comover, desde que você não se arrependa de verdade. Você pode frequentar todos os cultos, pode ir a congressos, vigílias, eventos, mas se a sua mente continua escrava dos mesmos ciclos, você ainda está preso. Transformação exige renúncia, exige confronto, exige silêncio com Deus quando ninguém está olhando. Agora pare e reflita. Comente com coragem. Eu quero mais que emoção, eu quero transformação. Porque não fazer isso pode ser o sinal de que você ainda está vivendo no engano confortável da paz. E é por isso que você precisa entender com urgência: Deus não quer arrancar, Ele quer arrancar as raízes podres do interior. Ele não está atrás de reações, Ele se regenera. Lágrimas podem lavar o rosto, mas não lava. O que limpa de verdade é o confronto, é o arrependimento que dói, é o joelho dobrado no chão frio do quarto, sem ninguém por perto. Quando você parar de negociar com o pecado e começa a cavar fundo, achar a raiz que está matando a sua alma, chorando nos cultos, mas se afundando em pornografia, gritando aleluia aos domingos, mas cultivando orgulho, inveja, ira e vaidade. Isso não é vida transformada, isso é ilusão. Deus não quer emocionar sua carne, Ele quer libertar o seu espírito. Ele não toca o superficial, Ele invade o subterrâneo. E lá, no escuro da alma, Ele começa a puxar as raízes da rejeição, do trauma, do orgulho, da hipocrisia disfarçada de... Se você sente que há algo dentro de você tentando resistir a essa verdade, comente agora. Arranca o que eu não vejo, porque ignorar esse chamado pode significar continuar vivendo com raízes podres. Um dia, você desabe de vez. Que esse vídeo tocou o seu interior, porque não foram palavras humanas, foi a palavra viva que falou com você, rasgando camadas que ninguém mais vê. Foi ela que expôs o que estava escondido, que sacudiu sua mente, que te empurrou para fora da zona de conforto. Por isso, não ignore o que está sentindo agora. Isso é o começo da sua transformação. Então comente com fé e coragem: eu escolho ser transformado. Declare isso nos comentários como um ato de guerra espiritual, como um grito de quem não
aceita mais viver preso em emoções vazias. E se essa verdade te confrontou, se algo te despertou, se inscreva agora no canal. Aqui você não vai encontrar frases bonitas para massagear sua alma. Vai encontrar verdades que libertam mesmo quando doem. Compartilhe essa mensagem com alguém que está preso na emoção, que vive de arrepio, mas continua escravo do próprio eu. Essa pessoa precisa ouvir. Você pode ser o instrumento, porque transformação real começa quando a verdade é exposta. E hoje ela foi. E agora que sua mente foi despertada, visível, prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar a estratégia oculta que o inimigo usa para destruir pessoas fortes por dentro, sem que elas percebam. Gente que parece firme, espiritual, ativa, mas que já está sendo lentamente desconstruída na mente. Você vai entender por que alguns caem mesmo depois de anos na fé e como identificar os primeiros sinais dessa sabotagem espiritual. O que vem a seguir não é leve, é direto, necessário e vai abrir seus olhos para algo que muitos ignoram até ser tarde demais. Esteja pronto. A próxima revelação vai te armar por dentro. Próximo episódio. Você pode estar orando e sendo manipulado ao mesmo tempo.